Meu nome é Natália Demes, eu sou advogada e diretora jurídica da Humaniza Coletivo Feminista. A Humaniza é uma organização que trabalha principalmente com a erradicação e a prevenção da violência obstétrica. Então a atuação da Humaniza ela acaba sendo multidisciplinar, com saberes transversais, porque a gente lida com denúncias de vítimas de violência, a gente atua com educação popular, a gente atua com acompanhamento jurídico. Meu nome é Gabriela Repolho, eu sou diretora de projetos da Humaniza. Uma das partes que eu mais gosto do nosso trabalho é a oportunidade de acolher as mulheres. Muitas das mulheres que chegam até nós nem têm interesse em fazer uma denúncia em si. Elas só querem ser ouvidas, ter aquela dor validada e não ficar com aquela sensação de que elas exageraram ou que interpretaram mal e que elas têm o direito de se sentir mal, de se sentir desrespeitada e que elas merecem um tratamento digno. E desde que eu engravidei da minha primeira filha há 14 anos atrás, buscando ter um parto em que eu me sentisse bem acolhida, em que eu tivesse autoridade sobre o meu corpo nas decisões, conhecimento e não tivesse alguns procedimentos que são padronizados muitas vezes nas maternidades, no atendimento hospitalar. Eu busquei informação, eu trabalhei em conjunto com a minha rede de apoio, com meu marido, e de lá para cá, por entrar no tema, acabei me envolvendo com rodas de mães que tinham sofrido violência obstétrica e cada vez mais fui me aprofundando no tema por entender que é uma realidade que infelizmente atinge atualmente 1 em cada 4 mulheres no Brasil. Bem, eu sofri violência obstétrica em 2012, quando a minha filha nasceu, e foi a partir dessa violência que eu sofri que eu acabei me tornando ativista meio sem querer. Na época, aqui em Manaus não se falava sobre isso, eu sequer conhecia esse termo, violência obstétrica, e foi a partir do contato com ativistas de outros estados que eu tive conhecimento que o que tinha acontecido comigo se encaixava como violência obstétrica e eu resolvi fazer uma denúncia. A minha denúncia foi a primeira aqui no estado sobre esse tipo de violência e a partir dela foram iniciadas várias ações. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito para investigar as maternidades daqui do estado e então eu me reuni com outras mulheres para solicitar uma audiência pública sobre o tema para apresentar uma denúncia coletiva, porque na época a impressão que dava era que o meu caso tinha sido uma situação isolada, então nós queríamos mostrar que infelizmente as mulheres só não denunciavam porque não tinham conhecimento de que deveriam denunciar, não tinham informações sobre os seus direitos e nós queríamos dar essa oportunidade das mulheres serem ouvidas. E a partir daí surgiu a Humaniza, na época nós nos chamávamos Movimento de Humanização do Parto e Nascimento e então em seguida a ONG foi fundada legalmente. Nós verificamos discursos machistas que acabam sendo dificuldades de ordem masculina, inclusive na ciência médica. E com o positivismo você tem uma diferenciação do que é o sujeito e o objeto da ciência, né? Então a própria ciência obstétrica, ela trabalha numa linha de patologização, de colocação do médico, da figura do médico obstetra como a grande sensação do parto, né? E não uma mulher com seu corpo que gesta, que está em trabalho de parto. E esse olhar para os procedimentos, para a patologização, para as interferências, para as intervenções, é sobre essa obstetrícia pautada nessa forma de atuação que nós acabamos buscando uma feminilidade diferente, que são os conhecimentos tradicionais. A gente tem nascido desde que antes da gente ser ser humano, a gente vem nascendo e a gente lida com outra questão muito complicada na sociedade, que é a autonomia do corpo da mulher e a sexualidade da mulher. Então são temas que são tabus, então a interferência por ser um assunto feminino nesse sentido e por tratar de uma categoria jurídica que se chama violência obstétrica, tem sim embates diários. Mas a gente segue em frente, combatendo todo dia e sem hora para acabar.
o número de denúncias que nós recebemos, infelizmente, não refletem a realidade, são bem abaixo do que ocorre, porque além da dificuldade para a mulher identificar que sofreu violência obstétrica, para ela ter acesso às informações sobre os seus direitos, também falando sobre a minha experiência pessoal, a gente sente vergonha de se sentir mal pelo dia em que o nosso filho nasceu. Porque as pessoas ainda romantizam muito a maternidade, então se cria toda uma expectativa de que o dia do parto vai ser um dia feliz, um dia de amor à primeira vista pelo filho, e ninguém se prepara para sofrer um trauma no dia em que o filho nasce. Então, quando a experiência é negativa e deixa marcas psicológicas e, em alguns casos, físicas também, é difícil a mulher ter coragem de chegar e dizer: não, eu me senti mal pelo dia em que a minha filha nasceu, porque eu fui desrespeitada, porque eu fui constrangida, porque eu fui humilhada, porque eu não tive direito a ter um acompanhante. E quando eu tento falar sobre isso, as pessoas ainda tentam me silenciar dizendo: pelo menos você está viva, pelo menos a sua filha está viva e você deveria ser grata à médica por isso. Então, quando outras mulheres criam coragem de se levantar, de se expor, de compartilhar as suas histórias e de denunciar, isso dá às outras vítimas um sentimento de identificação, que elas sentem que elas não estão sozinhas, que elas podem falar sobre isso, que elas serão ouvidas, que elas serão acolhidas e que a dor delas não será ignorada nem invalidada. Para mim, a importância da união das mulheres, primeiramente, vem da gente se identificar enquanto realidade de mulheres na sociedade e as condições que a gente vive por ser mulheres, né? E debater sobre isso, encontrar os pares, falar a respeito, desenvolver meios, organizarmos, criarmos redes, são meios de fortalecimento, são meios de reencontro e são meios de cura também. Ouvir-nos umas às outras, a gente faz ouvido em coletivo.